que agora nós vamos falar sobre pecuária de corte, vamos falar sobre cadeia produtiva da carne bovina. E nós temos observado, e o pecuarista principalmente tem sentido isso, nos últimos dias, os últimos 20 dias, podemos dizer aí que tivemos uma sequência de quedas para o valor da arroba mais expressivo. O que nós temos falado aqui nas edições do Agricultura BR é que é um cenário muito esperado, regular, já que estamos finalizando uma entrega, uma safra de boi para o Brasil. Então, temos uma oferta melhor mesmo de gado. Além disso, outros elementos estavam influenciando essa queda. Uma delas era o dólar mais baixo. O dólar estava sendo negociado a R$ 4,70, trazia uma outra realidade em relação à tonelada de carne exportada, e claro que isso influenciaria também para a arroba do boi e, consequentemente, para as demais categorias animais. Mas para falar a respeito do momento que estamos vivendo, vou conversar agora ao vivo pela internet com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria. Alcides, sempre um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E eu estava falando aqui com o público a respeito do que o pecuarista tem vivido nos últimos dias. É um cenário normal no momento, Alcides, em relação a preços, ofertas mais baixas mesmo para a arroba do boi gordo, escalas mais completas na indústria frigorífica. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no canal do Boi para falar de mercado, que é o que a gente mais gosta. Alcides, hoje, falando a respeito do momento que a pecuária brasileira está vivendo, nós temos aí esse cenário, né, de redução para a arroba do boi, como eu estava dizendo, era esperado, já que a oferta é melhor. O pecuarista também não tem muita capacidade de segurar esses animais no pasto. E agora nós temos uma alteração, que o dólar, né, a gente estava mostrando agora, volta a caminhar para uma alta. Qual que é a sua avaliação deste momento? Olha, você já disse, não é? A gente está num momento de transição entre chuva e seca, não é? Nós temos algumas regiões do Brasil onde os pastos nem chegaram a se recuperar em função da gravidade da seca o ano passado, com fogo em pasto, etc., não é? Mas essa notícia da recuperação do câmbio é uma boa notícia, porque acaba estimulando as exportações. Aliás, a gente deve terminar o mês de abril com recorde de exportação. A gente tem ainda mais 4, 5 dias aí pela frente, mas se não for um recorde, a gente ainda deve ficar com um desempenho bastante bom. E a arroba do boi gordo, que vinha bastante relaxada, ela já deu uma estabilizada, não é? Em algumas regiões do Brasil Central já aparecem ofertas de compra acima da referência. Tá certo, Alcides. Alcides, nós estávamos olhando, né? Segunda-feira não é um dia tradicional de ter muitos negócios. Aliás, é tradicional ter poucos negócios. E nesta terça-feira, como você acabou de dizer, já estava bem mais firme, pelo menos das informações que vinham chegando aqui no canal do Boi. Um outro cenário, vou até comparar com soja, há pouco eu falava de soja, a influência do dólar que tem na soja é direta. O dólar sobe, a soja sobe imediatamente. Em relação à carne bovina, nós temos um valor de tonelada exportada em dólares, né? Aí você tem o mercado China e tem os demais mercados, e temos aquilo que a indústria frigorífica exportadora fatura em reais também, que tem que ser feita a conversão e de acordo com o momento que os contratos foram fechados. Esse dólar mais alto, em qual momento que ele pode começar a influir também nesses preços para a arroba do boi gordo, ao ponto de chegar ao pecuarista? Olha, a expectativa do mercado, de maneira geral, é de reação de preço, tá? A gente não pode nunca desconsiderar o peso da safra, não é? Então, a gente está chegando no final da oferta de final de safra e a gente entra agora no cenário de escassez de oferta e o preço deve subir, não é? Mas, diferente da soja, nós temos na China uma situação do recrudescimento da pandemia do Covid-19. Xangai está fechado, né? A gente tem ali 30, 35 milhões de pessoas sob lockdown, e nessa situação, normalmente, o consumo cai. Então, você tinha, explicando, vamos dizer assim, a queda da arroba do boi gordo, o aumento de oferta
que acontece normalmente nessa época do ano, você teve a valorização do real e você teve essa situação na China, né? Nós vivemos isso no Brasil, cai o consumo de carne quando você faz um lockdown, cai o consumo de tudo praticamente, não é? Mas isso está passando, tá? Então a gente deve enveredar aí por um caminho mais positivo com relação ao arroba do boi gordo, e esse ainda é um ano de alta de preço. A gente já está transitando, né? 2023, 2024 a gente deve ter um mercado bem abastecido de boiadas, mas ainda nós estamos no final do ciclo de alta de preço. Alcides, falando de China, a China tem também inserido no seu contexto interno a sua produção de carne suína, que é relevante, no caso, para o abastecimento, e um outro fator é a suspensão de algumas plantas frigoríficas de maneira temporária e por um prazo muito curto, né, eram prazos de 7 dias. Ontem eu olhava o portal do Departamento de Alfândega da China e não tinha posicionamento, hoje também não o encontrei, né, então ainda não tenho posicionamento sobre isso, mas períodos muito curtos e por ter encontrado alguma coisa relacionada à Covid em embalagem. Sobre essas suspensões, ainda mais em prazos tão curtos, né, se tivesse algum problema seria muito difícil resolver num prazo como esse. É uma barreira comercial, falando bem claramente, é uma barreira comercial chinesa neste momento, no seu entendimento, Alcides? Aí a gente já envereda para o campo de especulação, sabe? Sim, pode ser considerado isso, mas normalmente, quando a moeda nacional se valoriza, e quem está exportando repassa isso para a cotação da arroba do boi, tá? Então foi isso que nós assistimos, né? Agora, a China, ela, apesar de ser o nosso maior parceiro comercial, o maior parceiro comercial do agro brasileiro, a gente deve vender para a China perto de 45 bilhões de dólares, né, entre soja, milho, farelos, carne bovina, carne suína, etc. Então, a China, por exemplo, 60% da carne bovina exportada, considerando Hong Kong, e China, 60% do que a gente exporta vai para o mercado chinês. Essa restrição a esses frigoríficos que você citou, elas são por vários motivos. E a contaminação da embalagem tem transbordo, tem um monte de situações em que não é possível que seja identificado isso no Brasil, mesmo porque os nossos cuidados aqui são bastante relevantes. A nossa carne tem boa qualidade, boa vida de prateleira, nós somos bons em tecnologia de alimentos, viu? Então isso pode ser realmente uma barreira dizendo que é com relação à saúde, mas não tem nada a ver, tá? E a gente, como eu te disse, a gente deve... tá certo que a gente não pode afirmar nada com relação à China, o que a gente deveria fazer é fortalecer esses canais com contratos mais bem elaborados, digamos assim, para evitar situações semelhantes no futuro. Muito bem, Alcides. Alcides, vou internalizar um pouco as perguntas, porque a gente começa falando a respeito do recuo que tivemos para a arroba do boi, isso está ligado ao dólar, a gente viu um dólar cair muito, mas por outro lado, para quem faz a engorda, ele viu também categorias animais, boi magro e o bezerro, também com recuos e recuos até mais expressivos. Como é que o pecuarista que trabalha com a finalização desses animais, ele trabalhou esse período que, de certo modo, abriu uma janela de oportunidade também? Sim, o mercado de reposição acompanhou a queda do boi gordo, não é? E mesmo porque aumentou a oferta de animal de reposição pelos mesmos motivos que a senescência de capim, tá? Então, do ponto de vista do confinador, adquirir 70% do custo do confinamento é o próprio bovino, né? É o bovino de reposição. Sim, eu concordo com você, é uma oportunidade que se abriu, tá? Agora a pergunta é, mas isso vai continuar assim ao longo do semestre? Eu diria que não, porque a gente tem, ou seja, nós estamos ainda no mês 4, né? Um terço do ano, a gente ainda tem mais 9 meses pela frente, 9, 8 meses pela frente para que esses preços mudem, tá? Mas sim, a cotação caiu, é uma oportunidade de compra.
e a cotação dos animais de reposição é uma oportunidade de compra, mesmo porque a gente está agora formando o primeiro ciclo de confinamento e semi-confinamento, e a gente tem ainda a segunda rodada que começa lá em agosto, setembro. Tá? Então, mercado funcionando plenamente. Alcides, ainda falando da questão interna, um outro movimento que a gente viu em relação a uma oferta mais robusta de animais aqui no Brasil, né, os preços da arroba automaticamente caindo, aí dólar, oferta maior, que são fatores importantes também a serem observados. Mas o que nós observamos também é que a indústria frigorífica, que não exporta, a não exportadora, ela conseguiu fazer aquisições de animais por um custo mais adequado à sua realidade, mas o repasse para varejo e até na ponta final, no consumidor, isso está bem mais devagar. Ela está tentando repor, seria uma reposição das margens que ela perdeu durante os últimos períodos? Dá para afirmar algo assim, no seu entendimento, Alcides? Dá para especular positivamente a respeito. Sim, os frigoríficos que atendem somente o mercado interno passaram por situações dificílimas, não é? Porque quem exporta consegue vender bem essa carne para o mercado externo e consegue pagar mais pela arroba do boi gordo. O pecuarista, ele não pensa duas vezes, ele vai vender para quem paga mais, né? Afinal, o produto dele vale quanto pesa, e essa é a estratégia correta. A longo prazo, isso dá nós teremos um problema aí de concentração de compradores, etc, etc. Mas esse é assunto para outra conversa. E deve estar retendo. Agora, um dos fatores que esses repasses não acontecem rapidamente é porque o consumo está baixo, sabe? Mas assim, a crise econômica está instalada, a renda caiu, a inflação subiu, e existe aí uma busca, as pessoas consomem menos produtos mais caros, não é? E o varejo, na época da pandemia grossa ali, o ano passado, ele segurou as pontas, né? Ele não repassou tudo, de agora ele está repassando. Então, tudo isso leva a esse cenário que você reportou, cujo repasse é muito menos veloz para o consumidor final do que em relação ao que o que vive o pecuarista. Mas os frigoríficos que atendem o mercado interno estão respirando um pouquinho mais. Com o dólar subindo, a situação volta a ser o que era.